de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com um emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Graças e paz, amados e amado Senhor. Graças e paz, igreja. É uma honra entrar novamente em sua casa nesta manhã, de poder desfrutar desse momento, de falar sobre a ressurreição de Jesus. Creio que você deve estar feliz nessa manhã, porque você pode estar desfrutando daquilo que Jesus fez por você lá na cruz. E eu gostaria de levar vocês hoje para fazer uma reflexão rápida. Não quero tomar muito seu tempo, mas quero falar algo que venha chegar ao seu coração.
E antes que nós venhamos iniciar, eu gostaria de chamar você a orar comigo neste momento. Pai eterno e Pai amado, eu te louvo, eu te engrandeço por tudo que tu és, pelas tuas bênçãos, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estar o Senhor diante de ti neste momento. Obrigado, Senhor, por poder falar a meu irmão, a minha irmã, ao jovem, ao juvenil, Senhor, que nos escuta nesta manhã. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa tocar em nossos corações, da mesma forma, Senhor, que o Senhor já tem tocado muitos e muitas, ó Senhor, que estão, ó Senhor, distantes de Ti, mas que em nome de Jesus eu creio, Pai, que já é tempo de, ó Senhor, de se voltar a Ti, de voltar a buscar a Tua face, a Tua presença. É diante de Ti que este vaso que aqui está se coloca presente a Ti, Pai, pedindo que o Senhor possa usar, Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, para fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. O que vimos e ouvimos. O que você tem visto e ouvido nesses tempos? Provavelmente, todos os dias, quando você liga a televisão, você vê falando sobre o coronavírus, né? Você vê falando sobre a pandemia que está em todo o mundo. Talvez você tenha ouvido só palavras de tristezas, ou talvez momentos de alegria também, mas que tem te incomodado, eu creio. Mas eu gostaria de levar você hoje a um texto que está lá em 1 João 1, de 1 ao 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, ao verbo da vida, e a manifestou, e nós a vimos e dela demos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como é que está a sua alegria? A sua alegria tem sido completa? Jesus chegou a você nesta manhã? Você tem sentido a presença do Senhor neste dia? Você já se alegrou por saber que Jesus, um dia que foi crucificado para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados, pelo meu pecado, que Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós, que Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar nas vidas que agora se faz presente, que Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada em nós. Você já pensou nisso? Na ressurreição de Jesus, houve muitos fatos espantosos e incríveis que podia assustar qualquer um de nós. Se tivéssemos no lugar das mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus. Você imagina que naquele dia que Jesus, na semana que Jesus havia sido crucificado, morto e levado a um sepulcro, tinha mulheres que estavam preparando algo especial que ia levar essências, né? Que ia levar óleos perfumados para cuidar do corpo. Você já pensou nisso? Que essas mulheres elas estavam indo até Jesus. Até Jesus não, até aonde Jesus fora embalsamado, né? Onde Jesus havia sido enterrado. E todos nós lembramos desse fato. Lembramos que Jesus, ele foi crucificado e havia uma promessa, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí, para espanto de muitos, lá em Marcos, capítulo 16, algumas mulheres se juntaram. Mulheres que já haviam caminhado com Jesus,
que já fazia caminhada com os discípulos, que ajudava Jesus em todos os momentos. E essas mulheres, elas foram fazer aquilo que elas mais gostavam, servir ao reino do Senhor. As mulheres estavam preparadas para cuidar do corpo de Jesus. Mas um empecilho está à frente delas. A pedra era o maior obstáculo naquele momento. Você já pensou que em nossas vidas existem muitos obstáculos? E talvez os obstáculos não sejam uma pedra como aquelas mulheres estavam imaginando. Elas falaram assim, ó: quem nos removerá a pedra da entrada? Marcos 16:3. Quem removerá, né? E elas ficaram pensando no meio do caminho, como é que elas iam chegar lá, como é que elas iam talvez convencer os guardas que estavam de vigia, como é que elas iam convencer aqueles homens para rolar a pedra, para que elas pudessem entrar lá onde estava Jesus. Aí, interessante que elas foram pegas de surpresa, como muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Talvez um empecilho para você hoje seja essa pandemia que nós estamos vivendo, esse coronavírus, né? Tantos nomes que já foram ditos, tantas coisas já foram ditas sobre esse vírus. E talvez o seu obstáculo hoje seja que você não pode ir até a casa de um ente querido, que você não pode mais ir aonde você quer. Parece que você perdeu a liberdade, mas eu digo para você, você não perdeu a liberdade. Este é um momento que muitos de nós vão passar. Eu não posso dizer para você que amanhã já está tudo certo, mas uma coisa eu sei, o Senhor está à frente. Essa pedra, ela será removida. Essa pedra será retirada, como também foi retirada aquela pedra para que as mulheres chegarem até o corpo de Jesus. Havia outro obstáculo. No meio do caminho, o túmulo estava vazio e ao encontrar o jovem assentado do lado direito, vestido de branco, ficaram atemorizados. Eu fico imaginando que muitas vezes nós olhamos para esse texto e provavelmente nós devemos perguntar muitas vezes: poxa, mas será que essas pessoas que ficaram atemorizadas quando chegaram lá e viram que Jesus não estava lá, quando viu que o corpo de Jesus já não estava naquele lugar, por que elas ficaram atemoradas se já era uma promessa, se Jesus já havia falado que ele ressuscitaria no terceiro dia, que ele viria de novo ao seu povo, que ele voltaria para que ele pudesse ir para o Pai? Será que neste momento elas tiveram tempo de lembrar disso? Eu acredito que não. Eu acredito que mesmo se nós estivéssemos nas mesmas situações que essas mulheres estavam, provavelmente nós iríamos ficar também atemorizados, apavorados, porque nós provavelmente iríamos olhar pela vista e não por visão. Como eu sempre falo para você, talvez o que nos atrapalha nos dias de hoje, nos dias atuais, é que nós muitas vezes queremos viver por vista e não por visão. Nós não conseguimos olhar além daquilo que podemos imaginar, né? Às vezes nós temos até medo de usar a nossa imaginação. Já imaginou quando você vai orar por alguém? Quando você vai orar por alguém, você tem que orar pensando que essa pessoa vai ser curada. Se você orar por uma pessoa e não tendo a visão de que essa pessoa vai ser curada, você vai ter uma dificuldade de orar com fé. Então, por isso que eu te digo, meu irmão e minha irmã, quando você for orar por alguém hoje, quando você se levantar da sua cama, ou se você já se levantou, se você que já está reunido na sala com a sua família, talvez diante de uma ceia da manhã, para viver este momento da ressurreição de Cristo, eu te digo uma coisa: para quem você tem orado e como você tem orado? Você tem orado com fé? Há esperança na sua oração? Há convicção que aquela pessoa vai ser alcançada? Há convicção que essa pessoa vai ser sarada, curada e libertada? Há convicção? Olha só o que o texto diz. Porém, o jovem disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde
o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Marcos 16, 6 a 8. Você já imaginou? Aquelas mulheres estavam apavoradas, estavam com tanto medo. E olha só o que o anjo disse para ela. Olha, não tenha medo, não tenham medo. O que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo da pandemia. Não tenha medo daquilo que pode vir sobre a sua vida. Creia somente em Deus. Creia que este momento vai passar e que daqui a pouco você vai poder espalhar a todos e a todas. Olha, eu confio no Senhor. E tenho confiado no Senhor e o Senhor. Talvez o medo pode nos paralisar diante da situação em que estamos vivendo, nos afastando dos planos e propósitos de Deus. E acabamos perdendo o foco e nos entregando à situação em que estamos. A pandemia pode te paralisar ou te fazer reagir. Depende de você. Se você ficar prostrado diante deste mal, provavelmente poderá entrar em uma depressão, neste isolamento social e fica até antissocial dentro de sua casa. Provavelmente, você fala assim, poxa, pastor, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento mais viver essa situação. Eu não tenho mais assuntos para falar com meus filhos. Eu não tenho mais o que assistir no Netflix. Eu não tenho mais o que jogar com meus filhos. Eu não tenho mais o que dialogar com meu esposo. Eu não tenho mais nada o que fazer. E aí você começa a ficar antissocial dentro de casa. Porque você não está vivendo uma vida social lá fora, mas dentro de casa você está vivendo com a sua família. E aí você começa a ficar antissocial dentro de casa. E a primeira coisa que nos afasta, da nossa família é quando nós chegamos a deixar esse temor, deixar esse medo nos apavorar. E aí sabe o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente isso que eu falei. Chegamos a uma depressão. Vamos para um lugar, ficamos quietos num canto, nos colocamos ali quietos, e daqui a pouco já não queremos mais abrir a porta do quarto, já não queremos mais falar com ninguém, já não há livros que me façam ficar atentos, não há mais séries, não há mais nada que possa chamar a minha atenção para que eu possa esquecer o que está acontecendo no mundo afora. E aí você já não consegue mais orar, você já não consegue mais jejuar, você não consegue mais buscar a presença do Senhor. E aí você é tomado por essa pandemia, por esse medo, Por esse medo de ser contaminado, por esse medo de ser contaminada, por esse medo de não poder sair mais, de poder talvez até parar no quarto de hospital. Mas eu digo para você, deixa Jesus entrar em sua vida. Deixa Ele fazer parte da sua vida nesse momento. Jesus aparece a Maria Madalena. Isso muda tudo na vida dela. Quando Jesus aparece na vida de Madalena, que é uma das mulheres que estava apavoradas, que estava fugindo, que estava atemorizada, que estava assombrada, Nessa mulher, quando ela vê Jesus, mudou todo o quadro. E assim é com as nossas vidas. Quando você está apavorado, quando você está com medo, está sem solução para os seus problemas, Jesus aparece. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque Jesus apareceu na minha vida. Jesus falou comigo. Jesus mostrou da sua misericórdia para comigo. Ele mostrou que Ele estava comigo em todo o tempo. Mas o medo de fracassar,
o medo de ser derrotado, o medo de conquistar, o medo de chegar em algum lugar, o medo da opinião dos outros, me fez retroceder muitas vezes de não viver este momento com Jesus. Mas eu falo para você, meu irmão e minha irmã, não deixe o medo te pegar. Fuja dele, fuja do medo, mas não fuja de Jesus. Havendo Jesus ressuscitado da manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16, 9 e 11. Talvez esse seja aí o terceiro obstáculo de você ver os milagres de Jesus na sua vida. Talvez já não seja mais a pedra, talvez já não seja mais a pandemia, já não seja mais o medo, já não seja mais o assombro, já não seja mais outros medos que você tem, já não seja muitas outras coisas. Você já começou a tomar coragem e você está como Maria Madalena, partindo para o abraço, correndo e dizendo assim: eu vou falar de Jesus. Eu vou falar que Jesus já chegou, que Jesus está vivo e que Jesus está sobre as nossas vidas. E aí ela se depara com o terceiro obstáculo. E talvez o terceiro obstáculo de nossas vidas é o quê? A incredulidade. Seja a religiosidade. Nós começamos a olhar muito para as pessoas e começamos, muitas vezes, deixar de falar de Jesus para elas porque acha que é difícil dizer a elas que Jesus vive, que ele ressuscitou. Aqui vemos que esta mulher encontrou outro obstáculo. E o obstáculo se chama incredulidade. Pode ser que ao encontrar Jesus, você também vai encontrar dentro do seu lar os obstáculos da incredulidade, da incerteza, das dúvidas e medo. Porém, o que irá te fortalecer é anunciar que Jesus vive para todo sempre em sua vida e na vida das pessoas que estão em sua casa. E as pessoas que você conhece, que estão espalhadas na sua rede social, onde pode e deve ser a sua voz anunciando que Jesus vive. E que o túmulo está vazio para honra e glória do Senhor. Você já imaginou que você dentro da sua casa, que esse despertar de Jesus sobre a sua vida nesse instante pode fazer toda a diferença? Você pode agora, talvez, sair do seu quarto onde você está, talvez daquele cômodo que você mais gosta de ficar, e sair lá da escuridão e vir para a luz e dizer para a sua família: olha, Jesus vive, Ele vive. E eu não tenho motivo para ficar aqui com depressão, eu não tenho motivo aqui para ficar triste, eu não tenho motivo para reclamar, eu não tenho motivo para chorar, eu só tenho motivo sim de chorar de alegria, porque Jesus vive eternamente. Você já pensou que se você se levantar agora do seu lugar, você pode fazer toda a diferença nesse dia? Nesse dia talvez você já tenha se preparado, mesmo correndo alguns riscos de pegar aí um coronavírus, né? Você já saiu da sua casa, venceu o medo e foi até o mercado, comprou algumas coisas para fazer para a ceia dessa manhã, ou para a ceia para o almoço, né? Já pensou em reunir toda a família, já pensou em colocar todo mundo ao redor da mesa e dar risadas e contar os fatos da vida e lembrar de algumas outras coisas que fazia tempo que você não lembrava, lembrar de algumas pessoas do passado, lembrar de algumas pessoas que fazem parte da sua vida hoje, na sua vida secular, lembrar que você pode ser um anunciador e uma anunciadora do Evangelho, que você pode ser
um anunciador da esperança, que você pode ser um anunciador do amor de Jesus e que você pode alcançar vidas nessa manhã. Que ao terminar esta ministração, que você vai poder pegar no seu celular, que você vai poder olhar na rede e falar assim, olha, eu tenho aqui nos meus contatos, eu tenho ali 110 pessoas, eu tenho 120 pessoas, eu tenho, sei lá, tem pessoas que têm muito mais do que eu devo ter aí umas 200, sei lá, 300 pessoas no meu contato, mas aí você vai olhar e você fala assim, poxa, essas pessoas são importantes para mim, e eu quero alcançar essas pessoas, eu quero falar algo que vai mudar a vida dela da mesma forma que me tirou hoje do quarto, que me tirou hoje dos pensamentos que eu estava, dos enganos que eu estava, que tudo isso que estava passando sobre a minha vida agora eu entendo que Jesus vive e Ele reina, que o túmulo está vazio e que não há nada que vai me segurar e que não há nada que vai atrapalhar eu anunciar o Evangelho, que Jesus vive eternamente sobre a minha vida. Eu quero te fazer refletir nisso. Quão é importante você crer que Jesus é Senhor sobre a tua vida. Entregue sua vida a Jesus. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que me escutam neste momento e que não entregaram a vida para Jesus. Que não ouviram Jesus. Que não ouviram o anúncio de Jesus. Que não ouviram que o túmulo está vazio. Que Ele vive. Que não ouviram que Ele morreu numa cruz por nós. Que não ouviram que Ele morreu pelos nossos pecados. Quantas pessoas você conhece que ainda não ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas hoje vão sentar ao redor da mesa com a família e não vão lembrar desse fato tão importante na vida delas, que Jesus é rei e é soberano sobre a vida dela, que ela só está vivendo este momento para a honra e glória do Senhor Jesus. Você já pensou nisso? Entregue sua vida a Jesus, pois Ele é o único que pode mudar o seu coração e sua vida. Pois a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Você já pensou que quantas e quantas vezes você poderia ter dito isso para as pessoas? Que só basta elas crerem, que só basta elas aceitarem Jesus como seu único e eterno Salvador. E que tudo vai mudar, e tudo vai fazer diferença na vida dela. E você talvez vai dizer assim, pastor, mas parece que depois que eu vim para Jesus, depois que eu comecei a viver com Jesus, parece que os meus problemas aumentaram. E eu digo para você, o Senhor Jesus, Ele disse uma vez, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele mostrou para nós que é difícil sim viver no mundo, mas que não é impossível se você viver crendo em Jesus. Se você viver crendo que Ele é santo, que Ele existe, que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Por isso que nesta manhã eu gostaria de convidar você que ainda não se deparou talvez com essa história, você que ainda não ouviu as pessoas dizerem a você que Jesus vive, talvez você que mesmo sendo crente há muitos anos, muitas vezes esqueceu dessa passagem, que só lê essa passagem no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. Só lê essa mensagem no dia que você vai na igreja, que você fica anos e anos sem você meditar sobre isso, que Jesus vive por você e que o amor dele é tão intenso, é tão poderoso, é tão maravilhoso que ele deu a própria vida dele por você e por mim. Então eu gostaria de orar com você nesta manhã e pedir para que o Senhor possa mudar todo e qualquer contexto da sua vida hoje, que possa mudar a sua história, que possa fazer você, meu irmão e minha irmã, ser um anunciador do Evangelho do Senhor Jesus, de ser um anunciador, de ser um pescador de homens, como ele disse para Pedro. Pedro, farei de você um pescador de homens. Para Pedro, pode ser que naquele momento tenha sido difícil essa palavra de entender, mas eu creio que depois que Jesus morreu e ressuscitou, e que deu o Espírito Santo para viver na vida de Pedro,
e que fez o Pedro, o mesmo Pedro que era pescador, que era difícil e que era um homem de palavras fortes, no momento que o Espírito Santo entrou na vida dele, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. E é esse mesmo Espírito que eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, para que Ele possa entrar na sua vida e mudar a sua história para a honra e glória do nome santo de Jesus. Gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e de todo poder. Pai, nesta manhã, aquele que me escuta, o jovem, juvenil, adulto, as crianças, estão, o Senhor, sedentos por Ti. Estão, o Senhor, no meio desta pandemia, estão, o Senhor, trancado em suas casas, estão, o Senhor, com dificuldades para sair, estão com dificuldades, o Senhor, para enfrentar tudo isso que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é aquele que vive e vive eternamente sobre as nossas vidas. É por isso que eu peço, Senhor, a Ti, o Senhor que é poderoso e sabe de todas as coisas, que cura, que liberta, que sara e restaura vidas, que o Senhor entre na vida dessas pessoas. Entre na vida daquele, Senhor, que ainda não te aceitou como o único e eterno Salvador. Que ainda o Senhor não permitiu que o Senhor toque no coração dele. Que ainda não permitiu o Senhor ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor, que o Senhor é rei e é soberano sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus eu peço por aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Eu peço pela essa humanidade. Eu peço, Senhor, pelo mundo, Senhor, e os países que há, o Senhor, e as diferenças de culturas que há, o Senhor, em todo o país, que há, o Senhor, nas nações. Eu peço, Senhor, que o Senhor, que é rei e é soberano, porque o Senhor é Deus aqui e o Senhor é Deus lá. Que o Senhor possa, o Senhor, curar, libertar, sarar e restaurar vidas. Que o Senhor possa entrar dentro dos lares, o Senhor, que ainda não ouviram o Evangelho. O Senhor está, o Senhor, necessitando neste mundo, o Senhor, de ceifeiros. O Senhor diz a palavra, o Senhor, que as plantações já estão brancas. O Senhor, estão precisando de ceifeiros. Que o Senhor possa, o Senhor, enviar ceifeiros. Enviar homens e mulheres do Senhor. Homens que falam do Senhor na internet, que falam do Senhor na televisão, que fala do Senhor no rádio, que fala do Senhor em todas as mídias, o Senhor, em todos os meios de comunicação. Homens, o Senhor, que podem, o Senhor, usar, o Senhor, dos seus dons, o Senhor, para alcançar vidas. Que o Senhor possa enviar, o Senhor, essas pessoas para fazer maravilhas em Teu nome. Pai amado, Pai querido, eu peço, Senhor, por aqueles que estão no leito de hospitais agora. Aqueles, o Senhor, que nesta manhã talvez consigam, o Senhor, ouvir o Senhor, o Evangelho de onde estão. O Senhor, que esta palavra possa edificar as suas vidas, que possa transformar as suas vidas. Que o Senhor, se é um leito de hospital que está sendo uma pedra no meio do caminho dessa pessoa, que seja retirado. Que em nome de Jesus, se é uma doença, se é uma pandemia, se há, o Senhor, qualquer doença, qualquer enfermidade atrapalhando essa vida, que em nome de Jesus ela possa ser alcançada e curada em nome de Jesus. Pai, eu peço pelos profissionais da saúde, eu peço, o Senhor, por aqueles, o Senhor, profissionais da segurança, o Senhor, profissionais, o Senhor da mídia, o Senhor, aqueles, o Senhor, que estão envolvidos, o Senhor, em doações, que estão envolvidos, o Senhor, com ONGs. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre esses e essas que necessitam do teu amor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o Senhor, seja o Senhor na vida dessas pessoas, o Senhor, a esperança delas, o consolo delas, a rocha delas, a fortaleza delas, Pai. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que me assiste nesta manhã, que eles possam ser alcançados, que o Senhor possa tocar o Senhor naquele que está no quarto, talvez o Senhor em momento, o Senhor entrando numa depressão, talvez o Senhor, com medo de sair do seu quarto, com medo, o Senhor, de ir até a janela. Pai, tira o medo, tira, o Senhor, a insegurança do meu irmão e da minha irmã. Ó Senhor, que o Senhor possa derramar do teu poder e da tua graça sobre aqueles que nos assistem. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na casa deles e ser o Senhor o principal convidado, o Senhor, do almoço, o Senhor, desta manhã. Que o Senhor possa, o Senhor, estar com eles, que o Senhor possa estar ao redor da mesa, o Senhor, com esses, o Senhor, que vão juntar filhos, o Senhor, e filhas, que irão juntar o Senhor os netos, o Senhor, que irão juntar o Senhor a família, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa ser com eles, poderosamente, o Senhor, em nome de Jesus.
o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer, o Senhor, motivos, o Senhor, de esperanças para cada um e cada uma, o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu deixo, o Senhor, a tua paz sobre aquele e aquela, o Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, buscar a tua face e desejar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa reinar sobre essas vidas de forma sobrenatural, em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós e todos digam amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Não esquecendo, isso aqui é só o início do dia, nesta noite, às 19h30. Espero você novamente para ouvir a palavra do Senhor e ser mais abençoado em nome de Jesus. Lembrando também que hoje, às 7 da manhã, teremos o culto da ressurreição, que será ministrado pelo Bispo Adonias, na página do YouTube da Quinta Região. Entre lá e assista e seja abençoado e abençoada em Cristo Jesus. E lembrando também que hoje tem uma surpresa para as crianças. Em nome de Jesus, às 9 horas da manhã, teremos aí uma surpresa para as crianças. Não deixem de assistir em nome de Jesus. Está na página da igreja, né, Miriam? Na página da igreja. Assistam e sejam abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.